Olá, dando continuidade ao assunto sobre aquelas quatro máximas de Epicuro, eu vou ler agora para vocês essa carta escrita a Meneceu. Eu pesquisei sobre Meneceu e o que fala de Meneceu é que Meneceu foi quem leu a carta de Epicuro. Foi Epicuro que deu essa carta para Meneceu, que é sobre a felicidade. O título da carta é sobre a felicidade. Aí essa carta, ela é dividida em 10 pontos pequenos e vou começar a ler porque o tempo é curto. Eu vou ler para vocês. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Deste modo, a filosofia é útil tanto para o jovem quanto para o velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratique e cultive, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais de uma vida feliz. Segundo ponto, os deuses. Em primeiro lugar, considerando a divindade como ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum da divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo que for capaz de conservar-lhe felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles, já que a imagem deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses, em que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons, irmanados pelas suas próprias virtudes. Eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo aquilo que seja diferente deles. Terceiro ponto, a morte. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo da imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte,
não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba, quando presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível dos males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, não é que não estamos, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles que não existem, ao passo que estas estão mais aqui, e no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Viver é um fardo, e não viver não é um mal. Eu paro por aqui. Parei no 5. O que vimos? Sobre a prática da filosofia, sobre os deuses, sobre a morte, porque quando estamos vivos, a morte está longe e ela não significa nada. E quando estamos mortos, a morte também não significa nada, porque não há vida nesse corpo mais. Saber viver. Como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo que ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem não passa de um tolo, não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestidade viver e em honestidade morrer. Mas pior ainda é aquele que diz: bom seria não ter nascido, mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível as portas do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não vai desta vida? Porque é livre para fazê-lo. Se foi esse realmente seu desejo, mas se eu disse por brincadeira, foi frívolo em falar de coisas que brincadeira não admitem. Nunca devemos nos esquecer que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo, como se estivesse por vir com toda a certeza. Nem nos desesperarmos, como se não estivesse por vir jamais. 5. Desejos e a tranquilidade do espírito. Consideremos também que, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis, dentre os naturais. Há uns que são necessários e outros, apenas naturais. Dentre os necessários há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que essa é a finalidade da vida feliz. Qual é a finalidade da vida feliz? É o conhecimento seguro dos desejos que o leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do corpo. Saúde do corpo e serenidade, não do corpo, eu errei, do espírito. Saúde e serenidade. O prazer.
É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós o identificamos como um bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda escolha ou recusa, e a ele chegamos escolhendo tudo bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja o nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres, quando eles advêm efeitos os mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis aos prazeres. Se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem para a sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é o mal, e nem todas devem ser evitadas. Convém, portanto, avaliar os prazeres e sofrimentos de acordo com o critério dos benefícios e dos danos. Há ocasiões que utilizamos um bem como se fosse um mal, e ao contrário, um mal como se fosse um bem.